Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pode Acreditar, o podcast onde a gente bota fé em boas histórias e conversas que transformam. E hoje estamos abrindo o quadro A Mulher Pode. E a nossa convidada de hoje é Daiane. Daiane, seja muito bem-vinda. E o nosso papo será sobre ser mãe. Seja muito bem-vinda ao Pode Acreditar. Olá, Grazi. Olá a todos. Quero agradecer primeiro a Deus, por esta oportunidade, porque tudo é por Ele e para Ele. E dizer que eu estou muito feliz em estar participando do Pode Acreditar, Esse podcast de sucesso. E me sinto muito honrada por estar abrindo, esse novo quadro, A Mulher Pode. É isso aí. E vamos começar, Daiane. A gente quer saber um pouquinho sobre você. Quem era Daiane antes de ser mãe? Daiane antes de ser mãe. Eu acho como toda menina, sonhadora, sempre, assim, sonhou em conquistar coisas, bens materiais, sonhou em ser alguém. Eu sonhava em ser médica, Essa era a Daiane da minha adolescência, da minha juventude. Uma Daiane sonhadora, sim. Maravilha! E como foi, Daiane, que você descobriu a maternidade, que você estava grávida? Foi uma coisa planejada ou foi uma surpresa do destino? Então, a minha gravidez, na verdade, foi primeiro desejada pelo meu marido, Cristiano desejou pelo fato de que o pai dele na época estava doente, É uma história assim comprida. Uhum. E aí ele queria dar um neto ao seu pai, achando que o pai ia falecer e tudo mais. E de início eu não queria, porque eu sonhava em ser médica. Então eu sonhava em ter a minha profissão, E eu estava fazendo técnica de enfermagem. Sou técnica de enfermagem, porém nunca exerci a profissão justamente porque é de Rebeca, Então, de início eu não queria ser mãe naquele momento. Não que eu não desejasse ser mãe, Uhum. Eu tinha um desejo de ser mãe de 2 filhos, Mas não naquele momento. E aí aconteceu que a gente conversou, entrou em consenso e eu engravidei de Rebeca. Entendi. Então, Daiane, a gente sabe que a maternidade ela é assim romantizada por muitas pessoas. Mas o que é mesmo a maternidade na real para você? Ser mãe é se dedicar totalmente. E, na verdade, ser mãe é se privar de todas as suas vontades íntimas para poder fazer da vida do outro, daquele que você gerou, do seu filho, que saiu de dentro do seu ventre, poder dar o melhor para ele. Então, ser mãe, na verdade, é se anular. Se anular. E assim, quando você teve a sua primeira filhinha, foi Rebeca, não é isso? Isso. E aí, você tem algo para contar, uma experiência para contar, assim, logo depois que Rebeca nasceu, você passou por um processo com ela. Você pode contar para a gente um pouco, Dai? Sim. A gestação de Rebeca foi normal, tudo correu bem, Tudo dentro da normalidade de uma gestação. Rebeca foi de parto cesáreo por conta que eu não posso ter normal, Por não ter passagem, essas questões. Mas tudo perfeitamente normal, até quase 5 meses. Quando Rebeca estava próxima de fazer 5 meses, Rebeca teve uma primeira crise convulsiva, que foi uma crise dela ficar paradinha. Como ela já tinha quase 5 meses, ela já rolava na cama, então a gente já tinha esse cuidado, Para não deixar cair, ela já rolava e ela estava dormindo, aí ela já ficava de 4 apoio. Então, na hora que eu percebi, ela estava de 4 apoio e ficou paradinha. E eu chamei e ela não respondeu. Chamei e ela continuou da mesma forma. Aí eu já vi que tinha algo de errado. Eu estava na casa da minha mãe nesse dia. Cristiano estava fazendo o concurso da Polícia Militar. E eu peguei Rebeca e saí correndo, descendo para o hospital, que a casa de mãe é próxima ao hospital. Sim. E achando eu que ia chegar primeiro que o carro no hospital, Saí correndo e pai atrás de mim, entra aqui, naquela loucura. Quando eu cheguei no hospital, o médico já tinha passado a crise, porque é rápida, Já tinha passado a crise. E então, quando eu cheguei no hospital, o médico olhou pra mim e falou, não, você que tá passando mal. Eu falei, não, a minha filha tá passando mal. Aí ele, não, sua filha está normal. Eu falei, não. Aí ela, você que está passando mal. Eu falei, não. E aí ficou ele
falando que eu tava passando mal, aí ele examinou, aí voltou para casa. Nós voltamos para casa, isso foi num domingo. Na segunda-feira, ela teve outra crise, aí eu já estava entrando em contato com a pediatra dela, que na época era a doutora... Me fugiu o nome da mulher agora. Ana Elizabeth, Sim. Uma excelente pediatra. E aí foi quando começou todo o processo. Primeiro, se ela falou que poderia ser microfonia do sono, né? Aí já encaminhou para neurologista. Aí já começou o processo de buscar entender o porquê estava acontecendo tudo aquilo com a Rebeca. Doutora Jane começou a investigação. Aí depois de um tempo, ela diagnosticou como síndrome de West, causas desconhecidas. Não se sabe por quê, mas Rebeca tem a síndrome. E no dia em que ela... eu não vou chorar. No dia em que ela... Fica à vontade, Dai, viu? Ela deu o diagnóstico. Eu não me esqueço. Eu estava sozinha com ela nesse dia. Sozinha assim. Meu sogro estava... me esperando, e Cristiano não estava comigo, né? Cristiano estava trabalhando, e nesse dia ele não pôde ir. Aí foi o pai dele e foi um motorista que levou a gente. Então, quando a médica me deu o diagnóstico de Rebeca, eu olhava para Rebeca e eu não conseguia enxergar tudo aquilo que ela estava falando. Meu Deus. Eu não conseguia enxergar. Eu olhava e falava, Senhor, eu não acreditei. No momento que ela me deu todo aquele diagnóstico, que ela falou que era assim, não é como na matemática, que 2 e 2 são 4 e 2 e 2 são 4 e ninguém vai mudar, né? Pode ser que Rebeca viva bem, pode ser que Rebeca vegete em cima de uma cama. Porque Rebeca tinha muitas crises convulsivas. Então, assim, Rebeca viveu por um longo tempo dopada realmente, né? Atrasou tudo, atrasou a fala, atrasou o caminhar, né? O desenvolver da caminhada. Rebeca veio andar com 3 anos e pouco, quase 4 anos. Então, foi muito difícil, e muito difícil naquele momento, porque tinha a complicação do meu sogro, que ele não podia se emocionar, e eu estava sozinha, e eu voltei para casa segurando o choro e dizer que tá tudo bem, que tá tudo bem. E foi muito difícil, até porque naquela época, 20 anos atrás, né, que a Rebeca vai fazer 20 anos esse ano, em setembro, então naquela época não se ouvia muito falar, a gente não tinha internet assim como a gente tem hoje, né? As informações ao alcance. Né? Hoje é muito mais fácil, hoje todo mundo vai dar, não, eu conheço fulano que tem, não sei quem tem, sempre alguém tem. Mas naquela época foi muito difícil, porque a gente procurava informação, ninguém sabia, ninguém nunca viu isso, sabe? Então foi muito complicado. Mas Deus é bom. Glória a Deus. A síndrome de West, ela aqui na cidade, na realidade, ela é um pouco desconhecida, que eu saiba assim, acho que é só Rebeca, né, que tem aqui, ou tem mais alguém assim que você sabe? Eu não conheço. Não conheço, não conheço, né? Aqui na cidade da gente, não. É muito difícil mesmo ver. E ela, assim, geralmente acontece mais em meninos. Meninos, né? E é nessa mesma época que ela se desenvolve, né? Do 5º mês até 1 ano é quando desenvolve. Geralmente é mais menino, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Quem somos nós para reclamar? A gente aprende muito também. É verdade, Dai. E nessa questão aí, nessa luta tua com Rebeca, como tu falou aí, a família teve que procurar médicos, né? Para poder estar acompanhando, para iniciar tratamento. Era tudo assim desconhecido, não é isso? Tudo isso. E como foi, Dai, a rede de apoio, assim, para poder estar... né, o pessoal te ajudando, eu digo no âmbito familiar e também em outras esferas. Como foi a rede de apoio para tu? Na verdade, sempre foi mesmo familiar, né? Graças a Deus, Deus nunca desamparou Glória a Deus. Gente, né? Porque assim, engraçado, né? Agora que eu me lembrei. Quando eu engravidei, eu fiz meu pré-natal todo com a doutora Zerlene, né, lá em Piauí. Então eu ia ganhar com a doutora Zerlene, né? Uhum. Ela ia fazer meu parto. Aí ela falou assim, Daiane, a gente, como tá tudo bem, e eu não vou cobrar o seu parto. Você só vai pagar o anestesista e o quarto que você vai ficar. Sim. Aí, o que foi que eu pensei? Como tava tudo bem, eu falei pra Cristiano, eu não vou pagar parto, não. Eu vou ganhar Rebeca no hospital público, onde minha tia tinha ganhado a filha dela e tal. Falei, vou nada,
Para que eu vou gastar esse dinheiro sendo que tá tudo bem? E então, assim, nós somos pessoas sempre controladas, né? Então, a gente sempre tinha uma reserva, né? E aí, o que aconteceu? O que a gente ia gastar no parto, a gente gastou com Rebeca, né? Nesse sentido de médico. Porque, Sim. assim, naquela época, já era muito caro. Porque neurologista não se achava assim tão fácil. Sim. Então, já era muito caro. E a gente já tinha essa reserva que seria gasto no parto, foi gasto com Rebeca, mas em um outro momento. Então, é por isso que eu sempre falo que tudo é cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Porque tudo o que Deus faz é perfeito. E eu tive apoio, assim, da minha família, da família de Cristiano, os pais de Cristiano, né? A minha família, graças a Deus, também sempre estava do lado, apoiando, né? Sustentando também, porque afeta toda a família, não tem como, né? Alguém ficar apático com uma situação dessa, porque foi muito difícil. Rebeca tinha muitas crises, muitas. Ainda tem crises, né? Porém, não são mais as quantidades que tinham antes, né? Aí Mas Deus é bom. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, o Senhor, eu creio que quando tu disse que fez inicialmente o curso de técnica de enfermagem. E assim, você tem usado, né, desse curso, né, do teu conhecimento com Rebeca, não é? Cuidando dela, dando o apoio ali nas necessidades dela, né, nas limitações, de qualquer sorte, você vem utilizando do teu conhecimento. Você não utilizou na área profissional em si, né? Isso. Mas no que foi preparado, né? Porque Deus sabia já do futuro, sabia que você ia precisar dessa habilidade, né? É isso. Da técnica de enfermagem. É isso. E assim, além disso, a gente sabe que nesse sentido não é só técnica de enfermagem, é uma fisioterapeuta, né? Não é isso? É uma nutricionista, de tudo um pouco, né? É, verdade. De tudo um pouco, porque as nossas habilidades vão sendo aprimoradas com o tempo, né? O tempo Senhor vai capacitando, o Senhor vai capacitando. É isso. Hoje, Rebeca tem 19 anos. Rebeca vai fazer 20 anos no dia 19 de setembro, né? Uma moça linda. Ano. Ela tá... Eu falo, meu Deus, eu já tenho uma filha de maior. Tá vendo? Quem já viu isso? Eu tenho uma filha de maior. Glória a Deus. Mas é isso, não é romantizar a maternidade. E principalmente no nosso caso de mãe atípica, Sim. né? Porque é muito difícil, é muita luta, sabe? Tudo, a gente não encontra nada fácil. Tudo é difícil. Em relação a todo o contexto de educação, de saúde, tudo é muito complicado. Né? A gente tem que realmente lutar, tem que brigar, né? Por mais que a gente sabe dos direitos que a gente tem, né? Que os nossos filhos têm, mas tudo no papel é bonito, mas na realidade sim. É diferente. Para a gente obter qualquer coisa, né? Qualquer direito que a gente tenha, a gente tem que brigar. Então não é fácil mesmo. Sim, Dai, e tem outro episódio também, esse eu te acompanhei na época, e eu guardo isso na minha memória, quando você estava na clínica e Rebeca tinha passado por outra situação difícil também. Foi 2013. Isso, e tem uma fala sua que me marcou bastante. Foi naquele momento em que parecia que já era o fim. E você falou uma frase assim que ficou em minha memória, que eu não sei se toda mãe tem coragem de falar o que você falou. Você lembra do que você falou? Conta aí pra gente um pouquinho. 2013, nós tínhamos passado por uma situação difícil, né? De assalto. Nós tínhamos comprado um carro. Há 3 meses a gente ficou com esse carro. Carro novo, o carro estava com uma feira dentro do carro, o carro tinha 2 celulares, o carro tinha 2 cadeirinhas, porque eu já tinha Arthur nesta época, né? O carro estava com uma quantidade de dinheiro no carro, o carro estava com um tanque cheio de gasolina, porque na segunda-feira a gente iria levar a Rebeca na médica. E aí, às 5 horas da tarde, 5 e pouca, nós fomos assaltados, levaram o carro, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Rebeca e Cristiano estão bem, porque foi uma coisa assim muito rápida.
E eles tentaram a todo momento, né? Bate a arma no peito de Cristiano e Cristiano conseguiu tirar a Rebeca. Então foi uma situação complicada. E nesse período eu questionei muito ao Senhor. Por que o Senhor permitiu que levasse esse carro? Por quê? Por quê? Eu questionei muito. Porque assim, a gente orou, eu pedi a Deus um carro porque ele sabia da nossa necessidade. E o Senhor abençoou que a gente comprasse esse carro. E 3 meses depois esse carro foi levado de uma forma brutal. Aí eu questionei ao Senhor. Eu questionei. Sim. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Rebeca, em agosto, final de agosto, isso foi no mês de julho, no dia 7 de julho de 2013, e no mês de agosto, Rebeca passou mal, do nada, estava em casa de boa. Agora, ela é assim, se você perceber que ela não se alimentou, eu já desconfio, porque Rebeca sempre foi uma criança de se alimentar direitinho. Eu brinco sempre, come prato de pedreiro, porque é pratão, né? Então, assim, Rebeca passou mal, ficou em casa toda quietinha, não quis comer, aí eu já fiquei desconfiada. Aí eu falei, já corri pro médico, né? Aí a gente levou, quando chegou lá em Doutora Thelma, ela falou assim, leva a Rebeca pra São Roque agora. Aí eu já fiquei assombrada, né? Porque nem febre não tava tendo. Tava febria, 36,5, 37, febria. Aí a gente levou pra São Roque. Quando chegou lá, fez uns exames. Quando foi à noite que eu fui levantar a Rebeca para levar no banheiro, a Rebeca não conseguiu andar, não conseguiu se firmar nas pernas. Aí já chamei, a enfermeira estava chegando para dar uma medicação, aí já correu, já pegou, levou a Rebeca para UTI. E aquele dia foi um dia muito, muito duro para mim, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia entrar e sair com os braços vazios. Meu Deus. E naquele dia eu saí com os braços vazios. Isso doeu muito, muito, eu não consegui dormir. Cheguei em casa, meu Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? E Rebeca ficou, né? E eu voltei para casa. Quando chegou às 5 horas da manhã, eu voltei para o hospital. Quando a gente chegou lá, a menina que estava lá na enfermagem falou comigo assim, é você que é mãe de Rebeca. Eu fiz sim, sim. Aí ela falou assim, eu falei, e aí, como é que a Rebeca tá? Aí ela fez assim... Rebeca não passou a noite bem. Os médicos saíram daqui nesse instante, porque Rebeca foi reanimada a noite toda. Meu Deus, aquilo foi... Sabe como pegar o coração e esmagar todo? Foi assim. E eu fiquei, né? Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu entrei na sala, porque Deus é tão bom, que preparou tudo que... Sabe que eu fiquei com livre acesso? Eu entrava toda hora na sala, que Rebeca estava na UTI. Entrava toda hora, e aí o médico veio conversar com a gente, né? Falou da situação de Rebeca, que um pulmão já não funcionava mais, o outro já estava também parando. Eu liguei para a neurologista dela, e ela falou assim, falou comigo, se você tirar a Rebeca daí, Rebeca corre o risco de morrer no meio do caminho. Não tire Rebeca daí, porque Rebeca tinha um plano de saúde, mas não atendia lá, né? Aí a gente queria retirar por conta disso. E eu conversando com a tia minha, a gente conversando, a gente orou, conversou, e eu falei para ela que eu orei ao Senhor e eu devolvi Rebeca a Deus naquele momento. Falei, Senhor, tu me emprestou até aqui, mas eu te devolvo hoje, Rebeca. Meu Deus. Se o Senhor permitir que ela continue comigo, o Senhor vai me devolver ela perfeita. É forte. Independente de aparelhos, né? Não quero ver Rebeca em aparelhos. O Senhor vai me devolver perfeita como eu entrei aqui. É forte. E naquele dia eu devolvi a Deus e descansei. É tanto que quando o César foi lá no hospital, ele pensou, né, que pensou que ia encontrar a Rebeca de uma forma. Sim. E quando chegou lá, Rebeca nem sequer emagrecer. Foi Rebeca isso mesmo. sempre coradinha. Foi Rebeca isso mesmo. sempre coradinha. E Rebeca ficou 7 dias na UTI. E no 7º dia, Rebeca saiu andando. Todo Glória mundo a do Deus. corredor ficou feliz, aplaudindo. Foi um milagre, né, Foi Dai? um milagre, né? Graças a Deus, o Senhor me devolveu perfeita. Não Glória precisa a de Deus. aparelho, não precisa de nada. Então, a gente questiona. E questão do questionar do carro. Sim. O questionar do carro, depois eu vim entender. Porque Deus permitiu que isso acontecesse. O nosso carro tinha seguro. E o seguro não pagou o carro, não devolveu o dinheiro do carro, né? Não pagou. E aí, até o rapaz que fez o seguro,
era uma pessoa correta também, ficou, meu Deus, por que eu não estou entendendo? Todo mundo sai logo, com poucos dias o seguro já sai, já repassa o dinheiro, e eu não estou entendendo. E naquele momento da UTI de Rebeca, eu compreendi o porquê que o dinheiro do seguro não saiu. Porque quando Rebeca estava lá, a gente precisava pagar para a Rebeca continuar. Sim. E aí, justamente nesse dia que a gente precisava pagar, o dinheiro do seguro saiu. Glória a Então, Deus. assim, é por isso que a gente não deve reclamar, questionar. Nós somos errados, nós somos pessoas pecadoras, Sim, né? Somos sim. falhos. Então, assim, mas a gente tem que primeiro agradecer a Deus por tudo. Porque só Ele sabe de todas as coisas, Isso. só Ele sabe do nosso futuro, né? Verdade. Eu sei do agora que eu tô aqui conversando com o Irazi. Ei, Mas eu não sei daqui a meia hora o que é que vai acontecer. com certeza. Então é por isso que a gente deve parar de reclamar e agradecer mais. É verdade. É por isso que eu hoje sou outra Daiane. Glória porque a eu Deus. aprendi a não reclamar, eu aprendi a agradecer, né? E isso é um processo diário. É um processo diário, que todo dia a gente tem que buscar ser melhor, né? É verdade. Buscar entender os planos de Deus para as nossas Glória a vidas. Deus. São lutas, né, Dai? São sofrimentos que nos faz a gente se aproximar mais de Deus, não é isso? Isso. E assim, eu vejo em tua vida, a gente pode ver uma mulher de fé, uma mulher que busca o Senhor, uma mulher dedicada ao reino de Deus. Uhum. E aí eu queria também que tu falasse um pouco sobre o teu ministério, que papel tu tem exercido na obra do Senhor. Falar sobre Deus é motivo de muita alegria, sabe? Deus para mim realmente é tudo. Glória É a a minha Deus. base, é o meu sustento, é em quem eu posso confiar, Amém. sabe? Deus para mim, eu falo sempre, que Deus é maravilhoso. Glória o a amor Deus. dele por mim me constrange. Glória a Deus. Eu vivo o amor de Deus em minha vida e eu posso testemunhar do amor dele, porque eu posso ver a mão dele Amém. em tudo, em literalmente em tudo. Eu vejo a mão do Senhor na minha vida, né? Eu digo assim, se eu peço algo a Ele e se Ele não me dá, não permite que eu tenha, não permite que aquilo aconteça comigo, é porque é livramento. E É é verdade. livramento. Eu É posso ver a verdade, mão do Dai. Senhor em tudo. Hoje, graças a Deus, né? Eu faço parte da Igreja Batista Jerusalém, né? Maravilha. Sou professora da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes. Glória a Deus. Né? Também faço parte do mini da MCM, né? Faço parte também de ajuda no templo, como dirigir cultos. Que Então, assim, eu maravilha. procuro me envolver em tudo. Sou também de um grupo de intercessão, que é fora da minha igreja, mas eu participo de um grupo de intercessão, onde nós fazemos cultos, orações, a gente procura falar do Senhor para as pessoas que têm necessidade, né, de ouvir a palavra de Sim. Deus. Dia de segunda-feira a gente faz também esse trabalho. Então, assim, eu procuro me envolver em tudo que seja direcionado a servir ao Senhor, porque eu sei que isso nos aproxima mais de Deus. É né? verdade. E a nossa busca constante é que vai nos levar ao céu. Amém. E é para o lugar que eu irei. Amém. Isso é uma forma também de você estar agradecendo a Ele, né, Dai? Por Isso. tudo que Ele é e que Ele tem feito na tua vida. Isso. Porque Ele diz na sua palavra, o Senhor Deus, Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então a gente sabe, você que está nos ouvindo aqui na entrevista, a gente sabe que nós não somos nada sem Deus. A Bíblia diz que nele nos movemos, nele vivemos, nele existimos. Então é assim, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo o operar de Amém. Deus em cada detalhe na tua vida, Dai. Amém. E agora você vai me falar, e para o público também, na sua casa, as tarefas diárias, como são divididas lá em sua casa? Todo mundo lhe ajuda, ou como é que eu vejo você uma pessoa assim bem dinâmica? Então eu queria saber se você é a correria para tudo ou recebe ajuda em sua casa. Eu sou correria para tudo, mas também recebo ajuda, né? Ah, legal. Porque, assim, lá em casa, eu transfiro aquilo que eu aprendi. Desde sempre, né? Mãe sempre ensinou a gente a estar
fazendo as coisas dentro de casa, desde pequenininha. Vamos pegar o sapato para guardar, vamos varrer, né? Vamos forrar a cama. Então, com isso, eu aprendi assim com minha mãe e hoje eu transfiro para os meus filhos, né? Para Arthur. Rebeca não faz nada assim, né? Nesse sentido. Mas Arthur, desde sempre, eu já comecei desde pequenininho a ensinar. Hoje você vai encher o vaso da água. Você vai encher, sabe? Hoje você vai forrar sua cama. Com o passar do tempo, vai aumentando os trabalhos. Hoje ele já lava o banheirinho de casa. Já vai assumindo as responsabilidades, né? Isso. Cristiano também ajuda. Eu fiz, depois de 15 anos, né? Que tinha me afastado da educação do âmbito escolar, eu voltei a fazer faculdade de pedagogia. Maravilha. Aí Cristiano já ficava em casa, já fazia um arroz, tá já vendo ensinei a fritar um ovo, fazer arroz. Aí. Então já ficava em casa, delega uma função para todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar. Não basta ser pai, tem que participar. Pois isso aí, Dai. Agora, não esquecendo, né, que a obrigação é minha. Sim. Porque o Senhor nos ensina assim, a Bíblia nos ensina assim, a obrigação é nossa. Né? Nós podemos ajudar os nossos maridos, né? Dando suporte. Isso. Moral, né? Sentimental também. Mas a obrigação, eu entendo que é minha. Meu esposo, graças a Deus, né? Me ajuda, mas a obrigação da casa, de cuidar dos deveres de casa, dos afazeres de casa, é minha. Isso. Né? Eu não exerci nenhuma das minhas profissões. Né, por conta de Rebeca, nós escolhemos só Cristiano trabalhar. Mas mesmo assim, ele ainda me ajuda quando está em casa, ele sempre faz algo para contribuir, né? Mas eu entendo que não é obrigação. Sim. Eu entendo que ajuda a mim, que a obrigação é minha como mulher, como mãe, como dona de casa, né? E como manda a palavra, né? Que nós temos que ser submissas aos nossos maridos. Nós sabemos qual é a nossa obrigação de mulher. Isso, com certeza. É isso mesmo, Dai. E muitas pessoas comentam que depois da maternidade a mulher ela se anula. Ela, às vezes, por causa dessa dificuldade de cuidar de filho, cuidar de casa, como a gente comentou, né? E se esquecem de si. Deixam de se cuidar. E você, eu vejo nas suas redes sociais que você é ciclista. Você pega a sua bike e vai fazer seu exercício. E assim, eu queria que você contasse como foi que começou, que você tirou esse tempo, teve esse tempo, conciliou esse tempo com as suas atividades diárias de sua casa, com as limitações de uma mãe atípica. Eu quero saber como foi, a gente quer ouvir que você conciliou esse tempo. Bem, veio a partir de Rebeca, porque realmente a gente se anula. Eu passei por muito tempo vivendo única e exclusivamente para Rebeca, né? Eu não saía, não era muito de passear. De vez em quando a gente ia na rua, levava no jardim, mas eu não era aquela pessoa que já tinha sido há anos atrás, né? Que eu saía muito, a gente passeava muito. E depois de Rebeca, tudo isso realmente ficou para trás, né? E a gente começou a viver única e exclusivamente em função de Rebeca. Então, chegou um momento que ficou pesado. Sim. Chegou um momento que estava me sufocando. E eu pedi socorro a Deus. Amém. Chegou um momento que eu lembro como hoje, sentada no quarto de Rebeca, na beira da cama, e eu pedi a Deus socorro, porque eu não estava mais aguentando aquilo tudo sozinha. Eu não aguentava mais aquele peso, porque a Rebeca tinha muitas crises. Então, assim, era muito difícil, até porque eu tenho que conciliar Rebeca, Arthur, ser mãe de um menino, como dito, normal. Sim. Né? Então, era muita coisa. Ajudar também Cristiano, tomar conta da casa, aí resolver coisa em banco, fazer isso. Era tudo Daiane. Sim. Né? Então, para mim, ficou pesado. Chegou um dia que eu não aguentei mais. E graças a Deus, né? Graças a Deus que eu tenho o Senhor na minha vida. Glória a Deus. Porque foi a Ele que eu fui pedir socorro. Eu me ajoelhei e eu pedi socorro a Ele. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu chorei. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Faz alguma coisa, porque eu não aguento mais.
E aí, Arthur me pediu para fazer jiu-jitsu. Sim. Mãe, eu queria fazer pequenininho. Eu falei, bora, vou te levar lá. E desse fazer o jiu-jitsu, a gente começou a conversar, conheci umas mães, né, de lá. E aí, a gente começou a conversar. Eu e Cristiano já tava querendo pedalar. Aí, a gente, vamos pedalar? Vamos. E aí, juntou com todo mundo e foi onde começou o ciclismo na minha vida. Foi aí. Sim. Foi, eu costumo dizer que foi Deus que me presenteou com a bike. Porque realmente Amém. foi. Porque, assim, eu pedalando, eu esqueço de tudo. Quando eu vou pedalar, é só eu, Deus, a natureza, aquele momento de respirar. Eu aprendi há pouco tempo a abrir os braços. Ai, meu Deus, eu sentia assim, aquele vento maravilhoso. E é bom demais. E me renovou. Que bom. Sabe? Quando eu vou pedalar, eu volto leve, independente de qualquer problema, de qualquer situação. Então, Deus me presenteou e eu cuido desse presente que Deus me deu com muito zelo. Não deixando também que Ele me leve para outros caminhos. Sim, né? sempre. Porque quando a gente começa a se doar muito para algo, geralmente a gente se afasta de Deus. Sim. Né? Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter né? esse cuidado, tem que ter. Porque chegou um tempo também que isso aconteceu comigo. Eu sempre gostei muito de escola bíblica dominical. Sim. Eu sempre gostei muito de participar, né? Porque é lá que a gente aprende, é lá que a gente obtém o conhecimento da palavra, né? Uhum. E aí, o que eu tava começando a fazer? Todo mundo, bora pedalar, vamos para tal lugar, vamos. Daí a gente partia. Rebeca ficava com uma ia e eu ia pedalar. E sempre chegava, não dava tempo de ir para a escola bíblica dominical. Aí o que aconteceu? Eu comecei a cobrar de Arthur, porque que Arthur não estava indo para a escola bíblica dominical. Sim. Menina, quando foi um dia eu parei para analisar, eu falei, como é que eu estou cobrando o que eu não estou sendo exemplo? O que eu não exemplo. estou sendo espelho? Sim. As suas prioridades, Senhor, né, já estavam sendo outras. Já estava sendo outras, né? Não estava mais sendo a minha prioridade. Sim. Aí eu falei, não, Deus, tu me deu como presente, eu não vou transformar em maldição, não. Glória a Deus. Não. E aí eu comecei a me despertar sobre E é a isso. ação do Espírito Santo que vai, né, falando Incomodando contigo, incomodando. Porque não estava correto. Como é que eu estava, se Deus me deu aquilo para encher o meu coração de alegria, Sim. né, para me trazer paz, para me trazer tranquilidade, para Glória a a minha Deus. mente fluir melhor, até mesmo para cuidar melhor dos meus, né? É verdade. Como é que eu Dai. posso deixar isso, transformar isso em maldição? Não, eu falei, não, tá errado. E aí vamos nos corrigir. Glória por a isso que eu falo Deus. que tem que ser diariamente, a busca diária, É. da gente entender os planos Glória a de Deus para Deus. nossa vida, o que é que o Senhor É. quer, o que é que eu quero, né? É. Será que eu estou agradando ao Senhor fazendo assim? É isso? Com Essa certeza, busca que a gente tem é. diariamente. A gente tem que estar sempre, ligado. Vigiando, né, Isso, para poder não se esfriar, isso. para que a gente não venha esfriar. Com certeza. Estar mais perto do Senhor, que nada venha nos afastar, né, da presença dele, porque muitas vezes, como você disse, é a bicicleta, né, para você pedalar, essa oportunidade que ele lhe deu foi um refúgio para você. Isso. A bicicleta serviu não só para a sua saúde física, mas para a mental. Mas foi onde você isso. estava mais sendo, né? Sofrendo, a mente sobrecarregada. E aí Deus vai e abençoa. E Isso. muitas vezes a gente bota o nosso olhar na bênção e esquece do abençoador. Começa a olhar demais para a bênção. A gente deve ter esse cuidado, não é isso, Dai? Com certeza. Uma pausa agora para a gente tomar um Guaranutri. Tem o Guaranutri e o Citrus, Dai. Experimenta aí para você ver. Você já conhece, é Nutrical. Sim, sim. Inclusive, é a minha pedalada mais certa. Todos os dias é até a Nutrical. Já conheço a área ali. Já tive a oportunidade, quando estava estudando, de visitar a fábrica também. Então, super aprovado. Qualidade, né? O Dia das Mães está se aproximando, né? Próximo domingo
segundo domingo de maio. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade de estar aqui com você falando sobre ser mãe e queria que você deixasse aqui uma mensagem para todas as mamães, em especial para a mãe atípica. Bem, a mensagem que eu deixo para todas as mães é fé realmente, que é o que me move, né? Esperança de dias melhores para todas nós. E para as mães atípicas, que elas não desistam nunca. Amém. Não desistam. E que também aprendam, né, a se amar, independente das circunstâncias, né? Que elas não se anulem, que isso é normal de acontecer, porque também aconteceu comigo. Mas quando a gente aprende também a cuidar de nós, da nossa mente, do nosso físico e do nosso espírito, tudo flui melhor. Até mesmo o cuidado para com o seu filho, né? E que vocês façam como eu, né? Encontre no esporte, como eu encontrei na bicicleta, vocês podem encontrar em vários esportes, N esportes tem, que vocês também podem encontrar essa paz, essa tranquilidade, né? Ouvir mais do Senhor nesses momentos que a gente fica entregue àquilo que a gente aprende a gostar, aprende a amar. Então, cuidem-se, né? Não esqueçam também de vocês, não se anulem. Obrigada, Dai. E encerrando o quadro de hoje, nós queremos agradecer sua presença e queremos também, o podcast quer te dar uma lembrancinha representando o Dia das Mães. Obrigada. Eu agradeço por ser homenageada. Obrigado. Agradeço a você por esse convite, né? Me sinto muito honrada por estar abrindo o quadro A Mulher Pode, porque realmente Maravilha. A mulher pode. Gente, olha, eu tava pensando em levar essa para casa, mas essa aqui agora não sai mais do meu cafezinho. Maravilha. Viu? E ainda veio recheada. Eita, tá vendo que a gente pode tudo? Obrigada, Dai, por sua participação. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua família, a tua casa. Você é bênção em nossas vidas também. Amém. Viu? Um Amém. grande abraço. Beijo. Você que nos acompanhou nessa entrevista, nosso muito obrigada. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, deixe o seu like. Muito obrigada. Ou tem que falar arroba, pode acreditar, não, né? Acompanhe no nosso cenário. A gente foi iniciado, você ficar muito obrigado pela sua companhia. Uhum. Já é para falar?